Então, como nós estamos vendo, né, a consciência não é parte, nem produto, nem propriedade do corpo, é uma entidade livre e independente que permeia, pervade, vivificando e animando o corpo, né, através do corpo sutil. Ela não está vinculada às fronteiras do corpo físico, ela não é localizada no cérebro, né, ou no estômago. A consciência, ela é eterna, ela não tem nascimento, vida e morte, portanto, o corpo vem e vai, mas ela permanece sempre presente, né? Então, nós estamos redefinindo aquilo que nós somos, então nós somos a consciência que jamais está sob o poder da temporalidade imposta por Maya, Shwara e Mithya, né? Então, é uma vantagem enorme, né? Então, eu sou livre, eu sou independente do corpo, eu sou uma entidade distinta do corpo, que é mortal, eu sou imortal, eu não sou um subproduto, eu não dependo de nenhum outro fator, né? Eu sou o céu autocontido. Aí, no final, a última parte é que pega um pouco para algumas pessoas, é porque diz a consciência que sobrevive o aparecimento e desaparecimento de tantos contos de experiências, ela, na ausência desses veículos, ela não consegue transacionar, ela não consegue experimentar e conhecer mais nada. Ela se torna uma entidade que experimenta e conhece somente em associação com o instrumento de conhecimento barra experiência, né? Então, aqueles de nós que somos muito, né, presos, amarrados à experiência, né? Nós temos dificuldade com este último aspecto das características ou aspectos da consciência, né? Que a consciência aqui está sendo definida através da negação. Ela não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E no final ele diz assim, a consciência, ela, os corpos aparecem e desaparecem e ela permanece eternamente viva, né? Mas ela não consegue ser uma entidade que experiencia na ausência de dos três corpos, digamos assim, né? Dos três corpos. Mesmo que você permaneça com a sua mente viva, sua alma individual, mas sem um corpo físico, ela não é realmente uma entidade com a potencial de processar vasanas e crescer em associação também com o corpo físico. Caso contrário, ela vai ter uma experiência daquilo que é mais ou menos como um sonho, ou uma projeção subjetiva, um produto das nossas vasanas, das nossas impressões, né? Então, esta consciência, ela não consegue transacionar. Aí a pessoa diz assim, putz, então qual é a vantagem em tudo isso? Né? Identificar, reconhecer a consciência, descobrir que eu conheço a consciência, descobrir que eu sou a consciência, que eu sou a consciência, eu sou livre e independente do corpo, mente, sentido, sou livre das experiências, né? E eu sou eterno, jamais me modifico, mas ainda assim eu dependo de um instrumento de experiência, de conhecimento para ser uma entidade que experimenta e conhece, né? Aí, Mariné, a pessoa pensa assim, putz, então a consciência ela não é livre e independente, porque ela depende de um instrumento para conhecer e experimentar a dualidade, né? Então, esta é uma conclusão equivocada, porque a consciência absolutamente ela é livre e independente de um instrumento para, né, experimentar, experienciar e conhecer esta projeção aparente, este mundo da dualidade, o mundo objetivo. Ela não depende do mundo objetivo, né? A eletricidade, ela depende das lâmpadas para desfrutar da sua existência, né? Não, ela existe independentemente do interruptor estar aceso ou apagado, ligado ou desligado. A eletricidade existe sempre, né? O oceano, a água do oceano, que é a mesma água dos lagos e etc., né? Essa água, ela depende das ondas do oceano? Não, né? Na ausência das ondas do oceano, a água permanece ali, né? Então, a consciência ela não depende de um veículo para transacionar em mídia, mas a mente humana ela se apega a esta dualidade que produz, né, a experiência, conhecedor e conhecido, experienciador e experienciado. Então, a mente se tornou
viciada na dualidade. Então, uma vez eu falei com o James Schwartz, eu falei assim, a Vassana por experiência é a mãe de todas as vassanas. E ele falou assim, uau, isso é muito profundo, né? A gente poderia fazer um bom satsang com base nisso. É a Vassana de todas as vassanas, né? A mãe de todas as vassanas. Por quê? Porque não, eu quero ser a consciência, mas ainda assim eu quero experimentar a dualidade e eu quero experimentar só punha, né? Só punha, né? Mas o punha esgota, tanto aqui como nas locas celestiais, e faz todo sentido, né? Então, você só vai ser livre de tudo isso se você estiver realmente maduro o suficiente para dizer é impossível controlar a experiência humana de tal modo que eu possa experimentar somente circunstâncias favoráveis. E o autoconhecimento não irá me propiciar esse poder. O autoconhecimento não, você vai continuar experimentando os prazeres e dores, mas você vai ter uma força, um equilíbrio, uma resistência, uma imunidade a respeito né, dos ups and downs, dos picos e vales, dos prazeres e das dores, porque você estabeleceu a sua identidade na consciência, que é livre e independente das experiências do corpo, mente e do sentido, né? Então, uma maturidade enorme é necessária para o indivíduo chegar à conclusão inequivocável de que ele não consegue completar, não consegue controlar e manipular o campo das experiências. E a vida é um processo de prazeres e dores sempre, ganhos e perdas sempre, né? Então, essa maturidade, ela se estabelece mais facilmente na mente do Jnani, e o Jnani vai desenvolvendo um vairagya, um não apego, um não dependência do mundo e das experiências que o mundo propicia. Ele vai perdendo o interesse pela dualidade, por esse jogo, do mesmo modo que uma criancinha vai perdendo o interesse por aquelas bolas de gude e outros jogos na idade de 5, 10, 12 anos. O Jnani ele vai perdendo interesse neste mundo da experiência, porque sabe que nenhuma experiência pode acrescentar ou subtrair qualquer que seja, né, coisa daquilo que eu sou, porque eu sou a consciência e existência de natureza infinita e ilimitada. Então, essa maturidade do Jnani, ela cresce depois do Jnana, depois do Atma Jnana, produzindo, se antes ele precisou de uma vairagya, né, de um não apego, né, de não dependência, né, de uma equanimidade, ele precisou de uma equanimidade para estabelecer uma mente mais contemplativa, reflexiva, para obter o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, esta vairagya, esta equanimidade, esse processo de purificação, ele cresce ainda mais rapidamente. E o Jnani vai desenvolvendo um não apego, uma equanimidade que faz dele uma pessoa, né, satisfeita, que diz assim, tudo bem, já deu, né? Curti, vivi, experimentei algumas coisas e todas as experiências serviram para me conduzir às escrituras que me libertam do desejo por mais e mais experiências, né, que é a dualidade, o experienciador e o experienciado. Então, a gente não precisa temer nada disso, porque se nós tivermos um resquício de Vassana por dualidade, por experiência, nós voltaremos, sem nenhuma sombra de dúvida, tá? Nós voltamos. Se tiver um desejinho enrustido, a gente volta, mas a gente volta em circunstâncias mais favoráveis para completar o nosso processo. A gente volta com vassanas, né, sábias, né, vatas espiritualmente sábias. A gente vai passar, vejam de novo o exemplo de Ramana Maharishi, né, Maharishi, que ele voltou e na idade de 17 anos, ele já chutou o balde, abandonou o colégio, isso e aquilo, e seguiu o caminho dele, né, o destino dele, né, que foi um fruto, né, dessa maturidade espiritual com a qual ele chegou, né? Então, se nós tivermos qualquer ainda desejo por continuidade na dualidade,
a dualidade, experienciador, experienciado, porque agora eu tenho autoconhecimento, e eu quero ser um grande guru. Eu quero ser um grande guru. Vou ser o guru Marinéia. Marinéia, a grande guru do Brasil. Tá? Então, a gente volta, né? E o Marcelo, com o desejo dele por uns cabelos louros e compridos e grandes, e que não caem nunca, né? Acaba voltando, né? Ou o desejo por ser amado, ser amada, o desejo por comida, entre tantos outros, né? Nos trazem de volta, mesmo que sejam desejos enrustidos, né? Então, a gente não precisa ter medo, porque o sistema nos manda de volta se a gente tiver qualquer desejo pela dualidade, por continuidade da experiência objetiva, tá? Então, a gente volta, não tem nenhum problema. Mas se você for observando, observando, observando que você está desenvolvendo uma vairagya, um desinteresse positivo por tudo isso que a vida nos propicia aqui, é porque já deu, você já obteve. Isso é uma escola, você obteve as lições, as compreensões, a sabedoria através dessa dualidade aparente. Você extraiu o conhecimento da sua natureza não dual, né? Então, se você chegar naquele ponto, você desencana, para usar uma expressão brasileira, né, do meu tempo, você desencana e deixa por conta de Shwara. Se o Shwara achar algum desejo por dualidade, por experiência, ele vai me trazer de volta, e eu tenho certeza, né, que eu vou receber um instrumento adequado, né, em uma circunstância cultural, né, temporária, né, temporal, né, para que eu possa completar a minha saída do samsara, tá? Então, nenhuma preocupação, tá? O mundo vai perdendo aquela atração, mas na medida que o mundo começa a perder a atração, você não vai cair na noite escura da alma. Aquilo ali é uma outra analogia que não descreve essa situação. Na medida que o mundo vai perdendo a atração, você vai encontrando essa atração para o seu ser, de tal modo que você começa a ser uma pessoa naturalmente, logicamente alegre, feliz, sem nenhuma dependência dos objetos externos. Então, não é que você vai ficar deprimido, não, você vai ficar feliz e alegre consigo mesmo, ok?